Bom dia! Hoje, 17 de janeiro de 2019. Grande dia na presença do Senhor, grande dia nesse devocional bíblico, momentos preciosos. Aqui, a missionária Elizabeth Maciel, da cidade de Capão da Canoa, no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, Brasil. Quero saudar a todos com a doce e majestosa paz do Senhor Jesus e quero repartir nesse dia, ainda estou um pouquinho convalescendo da pneumonia e da asma, desse ataque de mais de um mês e meio, com pneumonia dupla, mas eu quero estar aqui, falando algo da parte do Senhor para vocês. Estou compartilhando dentro dos 6 grupos de oração ao qual eu participo, ao qual muitos irmãos e irmãs estão sustentando o meu ministério em oração, em ajuda material, vinda de vários lugares, aonde o Senhor levantou pessoas para me ajudarem, dentro da minha necessidade. O Senhor é poderoso, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, é um Deus de providência. É um Deus que traz à existência aquilo que não existe, mas para Ele, aonde não haverá impossíveis, é tudo muito simples, tudo muito direto e tudo muito reto. Querido, querida, eu quero dividir com você, principalmente dos grupos ao qual eu participo, essa palavra de devocional bíblico, Momentos Preciosos, um programa ao qual o Senhor, um projeto ao qual eu fazia já desde o ano de 2012, 2013 aproximadamente, na Rádio Web Cultural Porto Alegre, Cultural Porto Alegre, onde meu irmão dirigia pela rádio web, diretor, produtor e dono e apresentador da rádio, e eu poderia sempre estar ali fazendo junto com ele esses momentos preciosos. E agora, neste momento, eu desenterro este projeto, que é um projeto de Deus para a minha vida, no meu canal evangelístico da missionária Elizabeth Maciel. Vai lá no YouTube, se inscreva ali no vermelhinho, sobe a sinetazinha cinza, e na sineta você aplica o dedinho e aí você vai estar sempre recebendo novidades no meu canal para você. E lembre-se, é um canal evangelístico. Este canal tem que ser compartilhado com aqueles que precisam, que necessitam de uma palavra. Então a palavra de hoje está no livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 17. E diz o seguinte: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Glória a Deus. E eu gosto de traduzir este versículo em particular sempre com a frase: Deus traz à existência, craseado, traz para a nossa existência aquilo que não existe, mas já existe no mundo espiritual. Porque o Senhor fala, perdão, de vez em quando eu vou tossir. O Senhor fala na sua palavra que toda sorte de bênçãos espirituais estão reservadas no mundo espiritual, prontas para nós recebermos. Então ele somente traz à existência no nosso plano físico aquilo que no espiritual já existe. E o que já existe está decretado, e o que Deus decreta não volta vazio. Toda a palavra do Senhor lançada, ela vai e executa aquilo que lhe apraz e aquilo ao qual ela foi destinada. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é o Senhor das nossas vidas. A missionária está suando bastante, aqui não tem muito vento hoje. Na praia de Capão da Canoa faz uns 4 dias de calor insuportável, mas eu vim aqui para um cantinho da área, da garagem aqui, para falar para você sobre essa palavra. Essa palavra maravilhosa, ao qual o Senhor nos descortina aqui dentro dessa palavra, falando de Abraão e de Saraí. Abrão, depois, quando creu e foi imputado a ele como o pai da fé, foi imputado a fé para ele como uma das características principais dele, ele teve o seu nome acrescentado em uma letra, e ele se tornou de Abrão para Abraão. Saraí, porém, riu-se da promessa do Senhor.
E aí foi retirada uma letrinha do nome dela e ela se tornou Sara, em vez de Saraí. Mas, querido, o que eu quero mesmo me deter é na própria palavra, aonde aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele se dirige a este povo lembrando das escrituras sagradas que falavam de Abraão, quando Abraão foi chamado da sua terra, retirado da sua parentela, da terra de Ur, dos caldeus, e foi retirado ali como um chamado e um escolhido de Deus, sem saber para onde ia, o que fazer e que chamado significativo era este na sua vida. Ele não sabia que ele era o homem que estava preparando famílias na terra para se prepararem para a vinda do Messias, que se realizaria mais tarde, muitos anos depois, e ali ele cumpriria o ministério todinho da cruz, da nossa salvação, da nossa redenção, do nosso livramento, da nossa reconciliação novamente com Deus. Então, Abraão foi chamado numa época em que não se tinha meios de comunicação, não se tinha a Bíblia compilada já em 66 livros, não existia verdadeiramente tecnologias, estudos bíblicos, teologia, aonde ele pudesse aprender qual era a dispensação dos tempos em que ele estava vivendo. Mas ele creu numa voz do Espírito Santo, de Deus falando com ele e lhe dando uma ordem, e ele foi atrás dessa ordem, ele cumpriu o seu chamado. Então eu quero falar em cima dessa palavra, ao qual ele ainda não existia, a realização das suas promessas. Ele não via dentro da própria família dele, que era constituída apenas por ele e por sua esposa, uma família que iria povoar o mundo de tal maneira como se fossem as estrelas do céu que ele não podia contar, como se fossem as areias, os grãos de areia numa praia, em uma única praia. Então imagina ele não vendo e não entendendo o chamado, mas se colocando no chamado, se colocando naquilo ao qual ele foi chamado. Ele foi chamado para fazer uma grande obra e ponto. Ele obedeceu, ele ouviu, ele foi atrás, ele creu, ele quis crer, ele quis acreditar, ele quis buscar, ele quis encontrar-se com este Deus dentro deste chamado. E é isso que eu chamo a atenção dos irmãos, das irmãs do grupo principalmente, ao qual aqui a missionária Elizabeth não é reconhecida pelos homens. Em muitos ministérios, nem o próprio ministério de ser uma missionária é reconhecido pelos homens. Muitas vezes as mulheres só vão até o diaconato, porque o mundo das igrejas é machista. E muitas vezes os próprios homens não reconhecem o chamado. Acham que a pessoa fala demais, diz frases demais, reconhece coisas demais e que aquilo está na carne dela. Mas não está na carne, querido, está no espírito, porque nunca foi entre eu e você e eu. Nunca será entre o homem e a mulher e o homem, ou homem com homem, mulher com mulher. Nunca será entre nós. É sempre na intimidade do Espírito Santo, dentro do propósito e do projeto específico para a vida de cada um. Se aqui eu não sou reconhecida por missionária, por exemplo, eu vou ser reconhecida em outro lugar. Se aqui não reconhecem o meu chamado de pastora, porque é o Senhor que me entregou o chamado de pastora, não foi homem, não foi mulher, não foi consagração, não foi altar, foi o Senhor, eu vou ser reconhecida de outra forma. E eu também não preciso, como diz a canção, ser reconhecida por ninguém, porque nunca será entre o homem e a mulher, nunca será entre um e outro, será sempre com a pessoa e Deus diretamente. Assim como foi com Abraão. Abraão não foi com a esposa e a esposa com ele, porque se ele fosse atrás da esposa Saraí, que depois se tornou Sara por ter se rido de Deus e se rido da promessa, ele nunca teria concretizado a promessa, mas foi entre ele e Deus. Foi entre a intimidade dele com aquela voz do Espírito Santo que falava dentro dele. Sempre foi entre ele e Deus. E é isso que eu quero dizer para você do grupo, para você, dos grupos, para você, irmão e irmã que ouve essa palavra nessa manhã do devocional bíblico Momentos Preciosos. Romanos 4, verso 17. Foi imputado a Abraão por justiça a fé. A fé que crê, a fé que realmente obedece, a fé que ainda não vê o concretizar daquilo que Deus prometeu, mas sabe que aquilo que Deus prometeu já existe. E Deus traz à existência aquilo que não existe porque já está com ele a existência.
Já está na mão do Senhor toda sorte de bênçãos espirituais reservadas para aqueles que o amam e que temem a Ele e que obedecem a Ele. Já está na mão deste Senhor. É só ir lá e pegar, porque a bênção já está pronta. Então eu quero dizer para você, pastor, que está aí em treinamento, você, pastora, que está em treinamento, você, líder de célula, ou anfitrião de célula, ou hospedeiro de uma célula, a você, membro que ainda está sentado neste banco, só recebendo, só sendo curado, só sendo transformado, a você, querida irmã missionária, querido irmão missionário, pastor, diácono, presbítero, obreiro, a você que não tem nenhum desses títulos, mas trabalha mais do que o próprio pastor e a pastora dessa igreja. A você, querido. É a você que eu estou me dirigindo. A você que tem um chamado e crê nesse chamado. E sabe que esse chamado é de Deus e nunca vai ser entre o pastor e você. Nunca vai ser entre o membro e a membra. Nunca vai ser entre o esposo e a esposa, o pai e a filha, o filho com o filho, o irmão com a irmã. Nunca será. Sempre será entre Deus e você. Deus já tem o teu ministério pronto. E Ele já tem a tua bênção e a tua chamada pronta na mão dele. Vai lá, querido. Te apossa disso. Você vai começar tropeçando. Você vai começar caindo. Você vai começar tendo momentos de desistência. Você vai começar a ter momentos de grande temor e de grandes angústias e dores. Mas você vai começar. Porque tem que haver um começo. Porque o reino de Deus ele é tomado por esforço. E Deus não se agrada dos tímidos e nem dos medrosos. Mas Ele te deu um espírito de intrepidez e de força e de coragem. Não um espírito de covardia. É este Senhor que te sustenta, é esse Senhor que te dá, é o Senhor que te revela, é o Senhor que te mostra, é o Senhor que te capacita, é o Senhor que te levanta. E é o Senhor que te sustenta sim através da oração dos justos, amém, glórias a Deus. Eu louvo a Deus por todas as pessoas que oram por mim, todas as pessoas que se levantam em oração para orar por mim, para estar intercedendo, para me ajudarem com ajudas materiais, que nem a Suzy Maier, que me amparou dentro da casa dela dentro deste mês. Eu louvo a Deus pela vida dela. Louvo a Deus pela vida de pastores e obreiros de outros ministérios, de pastores e obreiros de outros ministérios que me ampararam. Irmãs e irmãos lá do Rio Grande do Norte que me mandaram dinheiro para eu alugar uma casa, aonde muitas pessoas têm uma garagem, têm um quarto sobrando, têm mansões, têm carro, mas não se preocuparam com a minha vida. Mas o Senhor aprove de trazer para a minha vida pessoas lindas que me ajudaram. E eu louvo a Deus por isso. E eu quero louvar a vida de vocês todos. Eu quero dar um recado de Deus para você. Você que crê no seu chamado, vai em frente, querido. Se o teu chamado não deslanchar aqui, ele vai deslanchar lá. Mas aquilo que Deus te deu, na brecha onde o Senhor te colocou, ninguém te retira, porque essa brecha do muro é tua. Essa brecha do muro é tua, pertence para ti. Homem nenhum pode travar, homem nenhum pode segurar. Porque a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Lá em Jeremias 29, 17, se eu não me engano, eu não me lembro, ali o Senhor está falando que bem Ele sabe os planos que Ele tem para nós e os pensamentos de bondade e não de maldade, para dar a nós o fim proposto ao qual nós esperamos. E eu espero em Deus, no Deus de Isaías 64:4, que trabalha por mim enquanto eu espero nele. Enquanto eu trabalho para Ele. Faça isso, querido. Nessa manhã, nessa tarde, aliás, de momento devocional, momentos preciosos, momento bíblico. Vamos orar? Ore comigo, me acompanhe, querido e amado Deus. Eu venho neste momento apresentar essa vida. Este homem aí, essa mulher, essa criança, esse adolescente, esse ancião, essa anciã que está aí do outro lado, ouvindo a missionária Elizabeth Maciel falar. Ouvindo ela falar algo de Deus para a vida deles. Eu quero, Pai, nesta palavra, santificar a Tua palavra através desta oração. Que o Senhor venha tomar este homem, essa mulher, Senhor, para ele fazer-se entender
o tamanho do seu chamado, o tamanho da sua promessa e se apossar pela fé daquilo que o Senhor já entregou para ele, daquilo que o Senhor já colocou na vida dele, na vida dela, como chamado específico, que essa pessoa tenha coragem, tenha graça, tenha o poder do Espírito Santo para fazer conforme o que o Senhor tem proposto, exatamente como o Senhor tem proposto, fazendo campanha, não fazendo campanha, colocando foto para orar, colocando água para orar, colocando somente o joelho no chão, orando sentado, deitado, levantado, pregando na rua, pregando em casa, pregando no YouTube, pregando no WhatsApp, falando as coisas duras que o Senhor manda falar, fazendo uma live, pregando no altar, pregando na sua casa, fazendo uma célula, reunindo aonde o Senhor tem reunido pessoas, aonde o Senhor tem dado especificações de planos de Deus, direções de oração, direções de propósitos, direções de trabalho, ali, Senhor, bem ali, é ali que o Senhor vai, no particular, agir em cada vida, porque o Senhor tem um plano, um chamado específico para cada um, e como diz lá em Colossenses, ninguém julgue pelo comer, pelo não comer, pelas festas de lua, de não, disso, daquilo, pelos sábados ou pelos domingos, mas que Deus julgue pelo trabalho que o Senhor entregou na tua mão e sempre será entre você e Deus e você no particular, assim como foi com Abraão, assim como foi com Abraão. E Abraão cumpriu o seu chamado e Deus, através do seu filho Isaque, cumpriu o seu chamado e todas as famílias da terra foram abençoadas através de Isaque. Através dessa grande descendência que somos nós hoje. Famílias hoje inseridas no plano de vinda do Salvador para buscar a noiva. Entenda o seu chamado. Você é uma peça única, usada nessa grande engrenagem para trazer famílias e povos para estarem preparados para subir como noiva santa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amanhã, mais um devocional bíblico, Momentos Preciosos. Se inscreva no canal, querido. Busque por informação e compartilhe essa informação para os outros. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Até amanhã, querido, em mais um Momentos Preciosos.